Hi guys! Olá, malta. Este é o vosso podcast cristão português. Com o nome em inglês. Eu sou a Joana. E eu sou a Mariana. Sejam bem-vindos. Esperamos que tenham tido uma boa semana. E vamos a isto. Episódio 2 Yeah. está no ar. Nós neste episódio vamos falar mais em detalhe sobre o que é que mudou nas nossas vidas depois de aceitarmos Cristo e qual foi o impacto que isso teve no nosso dia-a-dia e com as pessoas à nossa volta. Certo, mas primeiro vamos aqui introduzir o novo segmento do nosso podcast, que é a pergunta do podcast. Que vamos fazer neste caso hoje. Vamos ser nós as duas a responder. Mas sempre que tivermos alguém no podcast novo, ou se tivermos um convidado ou algo do género, vamos sempre introduzir esta pergunta, que é: qual é o teu impossível? Eu acho que todos nós temos algo que achamos que era impossível acontecer, ou que que é o nosso milagre. Nós aqui em casa, eu e a Filipe, temos um quadro com os nossos milagres, em que nós escrevemos sempre qual é qual é o nosso impossível, o que é que nós achamos que é impossível, e quando acontece nós escrevemos no nosso quadrinho. Portanto, Mariana, qual é o teu impossível? Olha, eu tenho que me rir muito, porque eu ontem, quando estava a ler o guião que tu escreveste... Sim, nós escrevemos um guião, pessoas. Eu estava a pensar, e obviamente que já houve muitas orações que eu tive respondidas, mas o meu grande impossível ainda não aconteceu. Opa, eu tenho... Queres dizer qual é? Ou vais só dizer, ainda não aconteceu, gente? Portanto... Porque é aquela cena, eu sou muito picuinhas, e obviamente que um dos meus maiores desejos é ser mãe, é casar-me e depois ser mãe, mas o meu pai está-me sempre a dizer que eu nunca vou arranjar um homem que tenha as características que eu procuro. Então eu digo sempre que o meu impossível é esse. Olha, calma, porque a minha avó... Eu não sei o que é que acontece, porque é que tu tens cenas fixes e eu não, mas ok, tudo bem. Passando à frente. A minha avó era sempre a primeira pessoa a dizer: tu nunca vais encontrar alguém, ou eu não vou viver até tu seres casada, ou qualquer coisa do género. Eu sou casada neste momento. Portanto, o impossível da minha avó aconteceu, só para dizer, eu já sou casada, portanto, eu acho que vai acontecer, Pi. Só tem que ser o homem certo. E continuar a rezar. Aguardar. E quando eu tiver... Vamos fazer assim, quando eu tiver o meu impossível feito, eu venho a este podcast e eu vou dizer: malta, aqui está o meu impossível. O meu impossível aconteceu. E Já qual é lá o teu, para responder Joana? à pergunta. Uau, ok, chamar-me Joana é muito estranho. Ju. Mas ok. Qual é? Ju, thank you. Qual é o meu impossível? Eu tenho vários, é isso que eu estava a dizer. Nós aqui em casa temos o nosso quadro em que nós escrevemos os nossos impossíveis. Eu tenho vários. Tenho várias situações em que eu achava que era impossível alguma coisa acontecer e aconteceu. Mas o último, eu vou dizer o último porque é o que mais tem aqui relevância. Depois, obviamente, que passarmos numa altura em que possamos falar sobre todos os impossíveis e todos os milagres, eu posso contar todos os outros. Mas o meu impossível que se tornou possível, amém, foi ter a minha casa, ter o meu próprio cantinho, termos o nosso próprio espaço. Depois de casar, tanto eu como o Filipe achamos, e os nossos pastores também, porque nós temos pastores que nos estão a guiar nestes primeiros anos de casamento. E nós estávamos a falar com eles e eles achavam que era importante nós termos o nosso espaço, e como um casal que acabou de se casar, para termos o nosso próprio espaço, para começarmos a nossa família, nós precisávamos do nosso espaço, e nós passamos aí uns 3 meses mais ou menos sem o nosso espaço. Nós não sabíamos nem sequer onde é que íamos ficar, porque houve toda uma mudança para a Suíça e depois voltamos para Portugal outra vez. Portanto, as últimas 2 semanas, isso responde a porque é que o podcast não saiu mais cedo, porque as últimas semanas foram doidas. Mas pronto, nós não tínhamos o nosso espaço, nós não tínhamos nem sequer onde dormir na semana seguinte. E o facto de nós neste momento termos a nossa casa praticamente mobilada, toda construída. Eu estou na minha casa neste momento.
foi um grande impossível tornado possível. E eu acho que isto é uma das grandes. Não é um motivo pelo qual eu acredito em Deus, mas é uma das grandes provas de que Deus é fiel e que Deus responde às nossas necessidades e que Deus provê. É que tudo o que nós realmente precisamos é-nos dado no momento certo. Então, este é o meu grande impossível, tornado possível. Isto foi na última semana, que é ter a minha própria casa. Não é grande, Então, não, mas é mas é muito o que fofa. nós. Yeah. É muito Obrigada. querida. Um dia Yeah. destes eu mostro-vos a minha casa. É basicamente um mostruário do IKEA. Do IKEA. Do IKEA. Do É um IKEA. mostruário do IKEA, mas. Olha, mas sabes um ponto curioso? Porque o IKEA é dali daqueles países nórdicos. E pelos vistos, Sim, eu ouvi da isto de um amigo Suécia, meu sim. da Suécia, eles dizem IKA. IKA. Sabes que eu vi uma vez. Há uma grande discussão em minha casa de IKEA barra IKEA. Há uma grande discussão. E uma vez vi um jogador de futebol sueco a dizer IKEA. Então eu começo, tipo, sempre que alguém me diz não é IKEA, é IKEA. Eu começo, é? E mostro o vídeo. Ouveste? Ouve, ele é sueco. É IKEA. É IKEA. O meu cérebro. Pronto. Ok. Yeah. Eu acho que podemos passar para o que isto- realmente é. Com isto vamos começar então com o que realmente interessa, com o que realmente estamos aqui então para falar hoje. Nós achamos interessante seguir com o primeiro episódio de como é que viemos para Cristo e todo o caminho até lá. Introduzir aqui o porquê de continuarmos e o que é que mudou desde que aceitamos Jesus como Salvador. E basicamente Então, nós cada um. Desculpa. não, vai, Pensei... estás à vontade. Não, eu estava a dizer Corta-me que quando nós. quiseres. Basicamente, nós preparamos cada uma alguns pontos que notamos na nossa vida, mas eu fiz tipo pontos não random, mas foi um bocado desorganizado, não havia um tópico por trás deles. E a Joana fez toda esta organização, então na minha vida pessoal, na minha vida com os meus amigos, na minha vida em sociedade. Em todas Eu, as áreas ok, da vida. Mas sabes que é então assim que tu eu oro. vais. Imagina, eu todos os dias, eu quando estou a orar, eu vou por cada área da minha vida e peço mesmo a Deus para Deus me Por isso ajudar em eu cada área decidi, da minha vida. mas eu decidi que a Joana vai tipo guiar-nos pelos tópicos dela e eu tipo vou só andar ali à volta e a pôr os meus tópicos onde eles encaixam. Ok. Pronto, eu escolhi 5 áreas da minha vida em que eu achei que é onde eu encontro a base, onde Deus, onde eu vou procurar Deus como base. E eu escolhi 5 áreas, vamos ter aqui as 5 divididas entre o dia a dia, emocional, barra espiritual, finanças, família e amigos, barra relações, e uma que é um bocadinho mais abrangente, que é saúde, timing, seasons. Eu não sei muito dizer como é que digo isto em português, mas não sei, alturas da vida, É, alturas mas da vida. traduzido para português, porque usa-se muito o seasons. Eu estou numa season de esperar, estou numa season de É uma descoberta. estação. É uma Estação. estação, uma estação. Não Uma dos estação de comboios, mas. comboio, uma paragem. Ah, mas começando com o dia a dia, ou seja, o que é que mudou na nossa vida a nível diário, e o que eu escrevi, o que eu anotei foi o facto de eu diariamente procurar ter tempo com Deus. Diariamente, eu faço de manhã. Eu mal acordo, tento orar logo, mesmo antes de sair da cama, eu tento começar o meu dia com Deus, ou seja, conversar com Deus primeiro. Um, Mesmo acordando ao lado do Filipe, eu tento primeiro, antes de falar com ele, eu tipo, imagina, reparo que acordo e fico tipo, ok, fecho os olhos e começo a orar primeiro. E depois é que digo, então, bom dia, tudo bem? Mas pronto, eu tento sempre fazer isto. E porquê é que eu faço isto? Porque na Bíblia, em Marcos, Marcos 1, 35, diz: ainda não havia amanhecido quando ele,
e aqui estamos a falar de Jesus, se levantou, retirou-se para orar num lugar isolado. Ahm, Simão e os que estavam com ele foram procurá-lo. Eles o encontraram e disseram: Todos estão à tua procura. Ahm, e eu tenho isto muito para mim, que é, antes de eu começar, seja o que for, eu falo com Deus, eu oro e eu leio a palavra de Deus. Isto porque eu vi um vídeo há um tempo atrás que dizia uma coisa muito interessante, que era, mesmo que o dia não tenha corrido bem, se eu descobri um pouco mais de Deus nesse dia, o meu dia já não foi em vão. Pode até tudo correr mal, pode haver, sei lá, um problema no trabalho, um problema na família, pode haver um problema em casa, pode, sei lá, uma fuga de água, uma coisa do género. Mas se eu comecei o meu dia com Deus e se eu aprendi um bocadinho mais de Deus, que é a minha razão para eu estar cá, o dia já não foi em vão. Ou seja, até podia ter corrido tudo bem e ótimo, foi um bom dia, mas se eu não falei com Deus nesse dia e se eu não descobri um bocadinho mais de Deus nesse dia, o dia já não foi bom. Porque a razão de eu estar cá é Jesus, é Deus. Ah, e a razão da minha existência é Jesus. Porque não há nada que eu possa fazer que vá garantir-me o meu lugar no céu. Porque Yeah. esse é o motivo de Jesus, isso é o motivo de Jesus existir, que é Uhum. ele pagou pelos meus pecados. Portanto, não há nada que eu possa fazer num dia que me vá garantir a entrada no céu. Mas se eu Uhum. passei tempo com Deus e se eu descobri um bocadinho mais de Deus nesse dia, então o dia já não foi em vão. Uhum. Sim, e eu acho que no seguimento disso, uma das coisas que mudou no meu dia a dia e também na minha oração foi que eu faço isso também que tu dizes, tentar rezar mal acorde. E é uma questão de prática, porque automaticamente o teu cérebro vai começando. Mal tu acordas, tu começas a agradecer a Deus por mais um dia, porque acabaste de acordar e tens mais uma Yeah. oportunidade de fazer melhor. E uma das coisas que eu comecei a fazer foi começar a escrever as minhas orações para poder verificar e poder encontrar os meus impossíveis, todas aquelas coisas pelas quais eu orei. E eu tenho-as coladas ali num canto, mas eu quero fazer aquilo um bocado melhor, comprar um quadro daqueles de cortiça para expor. Yeah. E depois ter tipo uma caixinha, um sítio onde posso colocar os papéis que têm as orações que foram respondidas. Isto porque em Mateus 7:7 diz o seguinte: peçam e lhes será dado, busquem e encontrarão, batam e as portas lhes serão abertas. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e aquele que bate à porta ela se abrirá. Conclusão: se nós não perdemos nada em pedir para Deus. Às vezes a resposta que vamos ter vai ser um não, um sim ou um talvez. Mas ao pedir, porque o não está garantido. Se nós não pedirmos, não vai Yeah. acontecer. Por isso, se colocarmos tudo nas mãos dele e lhe pedirmos, ele vai nos responder. Quer seja com Yeah. sim, quer seja com não, quer seja com talvez. E tudo no tempo certo, como tu estavas a falar um bocadinho das estações do ano, das alturas da nossa vida, Yeah. tudo irá acontecer quando tem que acontecer. E porque nós estivermos se nós vivermos de acordo com aquilo que Deus tem para nós, e sempre no sentido, não quero dizer que nós sejamos perfeitos, mas no sentido de que queremos que a vontade dele prevaleça na nossa vida, tudo vai acontecer quando tem que acontecer. E nós temos que ter fé e confiança nisso, porque ele diz-nos: pede e receberás. Bate à porta e ela se abrirá para ti, porque todo o que pede recebe e aquele que procura encontra. E então nós temos que procurar nós temos que procurar esta relação com Deus e entregar-lhe tudo, porque ele também sabe, porque ele já sabe. Mas os nossos amigos às vezes também podem saber aquilo que nós estamos a passar, mas quando nós vamos ter com eles e lhes contamos aquilo que se está a passar, eles vão sentir: oh, esta pessoa realmente confia em mim porque está a vir ter comigo e a contar-me o que se passa na vida dela. Então eles vão sentir essa confiança e essa conexão maior connosco. E é exatamente isto que acontece com Deus. Ele já sabe o que está a acontecer connosco, mas quando nós lhe entregamos aquilo que está a acontecer e aquilo que nós desejamos, ele vai sentir, ok, realmente eles abriram a porta porque eu entro na vida deles. Eu acho também que tu falaste aí numa questão e num ponto bastante crucial, que é ter uma relação com Deus. Eu vejo muita gente, e ainda ontem estávamos a ver um podcast, eu e o Filipe, sobre. Eu não sei se tu conheces o Cliff, eu já não me lembro do segundo nome dele, mas basicamente ele e o filho vão a campos universitários e eles têm um debate com as pessoas sobre porque é que Deus existe e respondem a várias perguntas. E eles, ontem estávamos a ver um podcast
e eles tocaram mesmo nessa relação com Deus, que é como é que nós dizemos, ou seja, porque as pessoas dizem assim, mas eu sou uma boa pessoa, portanto eu vou para o céu porque eu sou uma boa pessoa. Sim, mas não é isso que te garante um lugar ah, no céu, não é isso que te vai garantir um lugar no paraíso, vá. É a relação que tu tens com Deus, porque a partir do momento em que nós temos uma relação com Deus, nós sentimos sempre muito mais pecadores do que sentíamos antes. Eu acho que isto é algo que é natural. Quanto mais perto tu estás de Deus, mais pecadores te sentes. Um, mas a chave de tudo é a relação que nós temos com Deus. É por isso que eu falo com Deus todos os dias de manhã, é por isso que eu leio a Bíblia, porque eu quero ter uma relação com Deus. E depois as pessoas dizem assim: mas como é que eu sei que isto vem de Deus? Como é que eu sei que isto é uma resposta de Deus? A partir do momento em que nós sabemos quem Deus é, a partir do momento em que nós sabemos quem Jesus é, a partir do momento em que nós sabemos qual é a palavra, quais são as regras, quais são os deveres, nós sabemos o que é que Deus tem para a nossa vida. Um, é tão simples quanto eu conheço a ti e eu sei perfeitamente que se eu fizer algo que te vá magoar, porque eu te conheço, eu sei que se tu te vais sentir mal ou não com a minha atitude, porque eu te conheço e porque eu sei quem tu és. Uhum. E isto traduz-se muito se nós não passarmos tempo com Deus, se nós não passarmos tempo de qualidade, não é tempo de por favor, Deus, dá-me isto e aquilo e aquilo outro, porque tu vês que a minha necessidade é esta, obrigada. E depois, tchau. Até amanhã, a gente Yeah. fala amanhã. Por- Isto não é ter uma relação com Deus. Exato, eu adorei a ideia de tu guiares isto, porque acabaste de dizer uma coisa que vai de encontro a um dos tópicos que eu tenho aqui. Por isso está a correr Sim, muito eu bem. também tenho imensos. Tipo, pelo que estou a falar, eu já toquei em quase todos os pontos. Eu estou de género, ups, acabou o podcast, foi bom, obrigada. Até amanhã. Não, mas uma das Ahm, coisas que tu falaste foi começar a notar o nosso pecado e a tentar, sim, não só o pecado, mas tipo, onde nós agimos e poderíamos ter agido de melhor maneira, yeah. e tentar corrigir-me a mim mesmo. E depois, em Gálatas 5,17 diz: Porque a carne cobiça contra o espírito e o espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro para que não façais o que quereis. Conclusão. Nós temos o nosso espírito, temos a nossa carne. O nosso espírito sabe o que é correto, mas a nossa carne vai ter sempre tendência a fazer os desejos da carne, que nem sempre estão de acordo com os desejos do espírito. E esta autoavaliação que nós fazemos a nós Uhum. mesmos de entender o que é do espírito e o que é da carne. E nós conseguimos fazer isso pela questão da oração, pela questão da leitura da Bíblia e para conhecermos Deus e termos realmente uma relação com Ele. Yeah. E depois também vem aquela questão de nós entendermos o que é que os outros também estão a fazer de mal e tentarmos corrigir, Uhum. porque na carta aos Colossenses, no capítulo 3, no versículo 16, diz: A palavra de Cristo habita em vós abundantemente, em toda a sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros, com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. Conclusão, é irmos com esta humildade, ter com o nosso próximo, especialmente com as pessoas com que nós amamos, porque nós sabemos que Deus é tão bom e nós queremos partilhá-lo com as pessoas que nós amamos, porque são as pessoas que nós mais gostamos neste mundo. Yeah. E esta necessidade de querermos também corrigi-los, mas numa posição de ok, eu acho que estás a fazer isto mal e tu tens esta opção que é muito melhor para ti, que tu podes, que te vai trazer muito mais do que o que estás a fazer agora. Uhum. Só que depois temos aquela questão, não é? De que nem toda a gente vai querer ouvir isso. E há outro versículo, acho que eu tinha aqui, tem. Em Lucas, no capítulo 9, versículo 5, diz: E se em qualquer cidade não vos receberem, saí vós dali, sacudi o pó dos vossos pés e em testemunho contra eles. Conclusão, quando alguém não recebe ou quando alguém não quer receber aquilo que nós estamos a trazer a eles de acordo com o Evangelho, nós só temos que, ok, respeitar a vontade deles de não quererem Sim, receber eu acho que isso. isso é o mais E importante, é a parte do respeitar, exato, porque ter a noção que eles podem estar a fazer algo de errado, sim, mas nós também já fizemos e fazemos todos os dias algo de errado. Ou seja, aquela parte do sim, nós conseguimos perceber que aquilo não é algo que vai de acordo com a nossa moral ou a nossa ética ou com a palavra de Deus, mas ter sempre respeito para com outra pessoa, porque essa é a nossa diferença. Essa é perdão, isso foi o que destacou Jesus. Foi ele amava a toda a gente e não julgava. Mesmo sabendo yeah. que, ah,
as atitudes das pessoas podiam não estar a ser as mais certas, como Mateus. Mateus era um cobrador de impostos, isso era considerado algo de errado. Ser cobrador de impostos era considerado uma profissão. Eu acho que eu às vezes gosto de explicar esta questão do cobrador de impostos, porque não é propriamente a cobração dos impostos. Sim, O que era sim, mau era a maneira como ele cobrava, porque basicamente era-lhes dito, ok, tu tens que dar isto ao governador, acho, sim, isto é o que sim, tu sim, tens que tirar a cada um, mas tu podes tirar o que quiseres a mais e ficar com ele para ti. E era esta exatamente, questão, pois, sim, que as pessoas ficavam sim. muito Eu gananciosas e acho que acabavam depois, por tirar demasiado às populações. sim, sim, eu acho que depois também podíamos, num outro episódio, falar um bocadinho sobre, porque há muita coisa que é dita, e que é sabido, estás a entender? É algo Uhum. conhecido de ser cobrador de impostos era mau na Bíblia, ser isto era mau na Bíblia, mas depois Mas porquê? falta toda a contextualização e todo Yeah. o que vem à volta desse tema, mas isso é realmente algo que é isso. Nós conseguimos ver a diferença entre quanto mais tempo passamos com Deus, mais nós notamos os nossos pecados, os nossos defeitos, porque nós somos humanos e, por defeito, somos defeituosos. Um, Por defeito. yeah. Uma coisa que eu queria adicionar aqui, então, na área espiritual e emocional, um, confiar em Deus. um, Na Bíblia diz 366 vezes: não tenham medo. Um, E eu acho que isto é algo que é, é inerente ao ser humano, que é nós temos medo. Nós, por sermos humanos, nós temos medo. Ahm, Temos medo de certos animais, pessoas, acontecimentos. Medo é inerente ao ser humano. Ahm, e uma das coisas que mudou na minha vida, ou que eu tento mudar, porque sim, para ser honesta, ainda não mudou completamente, é confiar em Deus, é saber, eu posso não ter o que eu acho que preciso, mas eu tenho que confiar em Deus porque Deus irá prover tudo aquilo que eu preciso. Um, Diz em Isaías 41:10, eu tento traduzir, não Isaías. tenham medo, porque eu estou convosco. Um, e lá está, se nós conseguirmos criar uma relação com Deus e conseguirmos criar este relacionamento de intimidade, nós sabemos que podemos confiar em Deus. um, e sabemos que podemos confiar em Jesus e na palavra da Bíblia. Um, Ao lermos a Bíblia e ao vermos tudo aquilo que já aconteceu, nós sabemos que Deus vai lá estar e que nunca nos vai deixar um, ficar mal. Com isto, eu não estou a dizer que toda a gente que acredita em Deus, que acredita em Jesus, nunca vão ter problemas na vida. Vão. Uh, Seguir Deus e seguir Jesus não é um certificado de nunca vais ter problemas na vida, ou nunca nada vai correr mal, ou não vais passar por tribulações. Não, isso vai acontecer. Uh, no entanto, uma vida com Deus é uma vida em paz, em que nós sabemos que Deus irá prover. Nenhuma porta que se abre, que é a porta de Deus, ninguém a consegue fechar. E é isto, é esta confiança a nível emocional, porque e a nível mental, e isto eu tenho muitos, não tenho muitos, mas eu tenho os meus quês de ansiedade e de stress. Ahm, não sei se é algo que as pessoas vão conseguir identificar, mas ah, eu tenho muita ansiedade e eu tento combater isso com a palavra de Deus. Obviamente que nem sempre, eu não estou a dizer quem tem ansiedade, quem tem stress, não vão ao médico, confiem em Deus. Não. Deus criou os médicos e Deus ajudou todos aqueles que são capacitados a nos ajudarem. Eu não estou a dizer que eu vou ao médico, ok? Ah, para a minha ansiedade, eu tenho a minha psicóloga e tenho a minha psiquiatra e está tudo. Mas confiar em Deus, saber que se há algo que nos está a deixar preocupados,
deixar na mão de Deus. E se realmente for para nós, há de vir ter connosco. Deus vai arranjar uma maneira de resolver a situação ou de virar a situação. Uh, eu lembro-me que há pouco tempo, há 2 semanas atrás, eu e o Filipe estávamos na Suíça, com todos os planos para lá ficar. Nós não tínhamos onde ficar, nós não tínhamos casa, nós não tínhamos planos, e nós estávamos simplesmente a confiar em Deus e saber, Deus há de prover aquilo que nós precisamos. No entanto, a nossa ideia era ficar lá, ok? A nossa ideia foi sempre ficar. No entanto, Deus tinha outros planos. Deus tinha outro caminho para nós. E acabamos por ter que vir embora. No entanto, a nossa oração foi respondida, que foi, nós precisamos de um sítio para ficar. Esse era o meu impossível. Eu precisava de um sítio para ficar, um sítio meu, o meu cantinho. E Deus deu e Deus respondeu a essa oração. Não como eu estava à espera, porque eu sempre esperava que seria lá e que eu ia ficar lá. No entanto, a oração foi respondida, Deus esteve lá, Deus proveu. Não como eu achava que ia prover, mas foi respondido. E é isto, é também não pormos as nossas expectativas em Deus, porque nem sempre o que nós queremos é a maneira como Deus vai resolver a situação. Eu Uma também tenho resposta muito muito essa longa questão. para uma pergunta muito curta. Não, mas eu acho que todo cristão lida com essa questão de que quando realmente criamos esta relação com Deus e a nossa confiança está nele, começamos a Yeah. sentir apesar do mundo à nossa volta estar a cair, nós sentimos uma calma no nosso interior e que vem de Deus. Essa calma vem de nós sabermos que, apesar de tudo o que está à nossa volta parecer que não está a correr da maneira que nós queremos, Deus vai encontrar uma maneira de fazer isto trabalhar a nosso favor. Porque Ele torna Yeah. sempre o que o diabo entendeu para o mal, Ele entende sempre para o bem. E Deus dá-nos essa calma de nós sabermos que Ele está sempre connosco e que Ele nunca Yeah. nos vai deixar na mão. E há aquele provérbio que diz que não confies no teu próprio entendimento, mas sim na verdade de Deus e naquilo que ele te promete. E temos também Isaías. Onde é que eu tenho isso? Está aqui. Isaías 60, 22, que diz o seguinte: Eu sou o Senhor, na hora certa farei que isso aconteça depressa. Por isso, lá está. Yeah. Confiar na altura da nossa vida que nós estamos, confiar que Deus está connosco e que esta altura de espera, que esta altura de desenvolvimento, que todas as alturas da nossa vida, ou até as alturas em que nós recebemos as orações, os nossos impossíveis, como tu gostas muito de referir, e eu acho que é uma maneira muito, muito bonita de nos recebermos às orações que são atendidas. Em cada altura da nossa vida, nós temos que confiar e entender aquilo que Deus quer para nós nesse momento. Quando Yeah. estamos à espera, temos que nos preparar para as orações das quais estamos à espera. Quando estamos a receber a oração que recebemos, temos que estar agradecidos porque Deus respondeu à nossa oração. Quando estamos numa fase de desenvolvimento, temos que rezar para que Deus nos foque e nos leve nos caminhos que nós temos que aprender e que Ele nos provende em si tudo aquilo que nós precisamos nesse momento de desenvolvimento e de crescimento pessoal. Por isso, eu acho que toda a altura da nossa vida tem as suas importâncias. Nós só temos que saber viver em coordenação com aquilo que é cada altura, rezando sempre para que Deus esteja do nosso lado e nos providencie com tudo aquilo que nós precisamos. E quando Sim. temos esta sincronização com Deus, a nossa vida torna-se tão mais calma, tão Yeah. mais. Eu acho que nós conseguimos Estamos em aproveitar o dia a paz. dia muito. Exatamente. Não, mas Mas. é mesmo isso, tipo, e não só a nível emocional, mas também a nível financeiro, na área das finanças. Muitas vezes nós estamos à espera e queremos tanto ter ahm, algo físico e Deus está a dizer, ok, mas para tu teres isso, Uhum. primeiro eu tenho que te preparar, primeiro eu tenho que te pôr em condições de tu conseguires ter isso e não fazeres disso o teu Deus. Porque uma das coisas que nós fazemos muito, e eu acho que isto, pronto, vai de encontro então ao terceiro tema, que é a área das finanças, a área das coisas mais físicas. Porque assim, Deus diz na palavra dele que Deus veio para nos dar vida e vida com abundância. Portanto, eu não estou aqui a dizer que, ai não, porque nós acreditamos em Deus,
nós temos que ser simples e não podemos comprar nada e tudo o que temos que dar. Não, Deus veio para nos dar vida com abundância. Um, e abundância tanto seja financeira como seja a nível de trabalho, um, na vida de casa, porque abundância pode ser diferentes coisas para diferentes pessoas. Um, e, e é isto, é confiar em Deus, porque Deus diz na palavra dele, Ele vai prover. Se nós precisarmos de uma casa, ele vai prover a casa, Ele vai prover a máquina de lavar, Ele vai prover o trabalho, Ele vai prover a mudança, mas primeiro Ele prepara-nos para nós conseguirmos ser capazes de lidar com esses tais impossíveis que nós estamos à espera. Eu Yeah. tenho aqui uma passagem em Mateus 6,30 que diz: se Deus dá tanta atenção à aparência das flores do campo e muitas delas nem mesmo são vistas, não acham que Ele irá cuidar de vocês? Nós fomos criados à imagem de Deus. O humano foi criado à imagem de Deus. Diz na Bíblia que nós somos Deus tornado homem. Jesus foi Deus tornado homem, mas nós somos a imagem de Deus na Terra. Deus criou-nos à sua imagem. Portanto, Deus quer o melhor para nós e quer, mas antes disso, nós temos que ter uma relação com Ele. Sabes que eu Ter, no outro dia, sim. desculpa, mas sabes que eu no outro dia estava no Instagram e estava a ouvir era um reel de uma rapariga que também faz muitas estas conversas e devoções. E ela Uhum. estava a dizer: nós para Deus somos, imagina que nós somos uns artistas e estamos a pintar um quadro. O nosso quadro ganhava vida porque nós estamos-lhe a dar vida através da nossa inspiração, através do nosso desejo. E depois era esse quadro chegar à minha beira e dizer-me: ai, mas eu não gosto como tu me fizeste. Ai, mas isto e aquilo. Tu pediste uma autorização para me fazer. E às vezes esta ideia de que nós colocamos-nos acima de Deus, ou não acima de Deus, do género eu sou melhor que Deus, mas colocamos as outras coisas à nossa volta acima dele, do género: ai, mas eu não quero saber de ti, que foste tu que me criaste e que me deste vida através da tua palavra, mas eu quero saber mais desta coisa que eu consegui encontrar por minha própria vontade ou pelos meus talentos. E é isto que eu agora vou louvar. Já não quero saber de ti que me criaste, mas quero saber disto, que é uma coisa deste mundo que não me pode Yeah. dar vida. Então é Sim, eu basicamente acho que sim, é colocarmos o colocarmos no Deus papel de naquilo que não é Deus. Deus. Exato. Não, é Yeah. isso. E eu acho que nós estamos muito numa sociedade hoje em dia, no século 21, não é? Século, É 21. ok. Pronto, mas é mesmo. Neste momento, na sociedade em que nós temos hoje em dia, há uma. ah, eu não sei muito bem como dizer, mas há uma tendência de criarmos e de tornarmos eh, ou de glorificarmos algo sem ser Deus. Eu acho que o ser humano tem muito esta coisa de procurar algo em que nós podemos glorificar. E a partir do momento em que nós tiramos Deus desse papel e pomos seja o que for, hum, receita para o desastre. Porque não há nada que nós podemos confiar ou que podemos deixar ahm, a nossa total confiança, do género, quando eu tiver isto, então eu vou estar bem. Mas isso nunca vai acontecer, porque nós não podemos pôr a nossa confiança e a nossa vida em algo que nos pode ser tirado. Ninguém nos pode tirar Deus, ninguém nos pode tirar a relação que nós temos com Deus, mas podem-nos tirar a casa, a roupa, a comida, a família, tudo isso nos é tirado. Tudo isso é possível ser-nos retirado, mas a nossa Acho que há relação com Deus é a única coisa que ninguém nos pode tirar. um exercício muito bom é pensar, colocarmos a nós a pergunta de género: tudo o que nós temos neste momento nos fosse tirado, como é que nós iríamos ficar? E depois tu tens várias maneiras. Há pessoas que iriam ficar completamente destruídas e numa depressão enorme. Há pessoas que iam ficar do género: o que é que eu faço agora? Mas ainda com uma vontade de fazer alguma coisa. E eu acho que um cristão, genericamente falando, iria do género:
Ok, meu Deus, ajuda-me, eu quero construir outra vez tudo de volta, mas eu não consigo sem ti. E uma autoavaliação que, lá está, eu não sei como é que responderia, eu não sei realmente se isso me acontecesse, como é Sim, que eu imagina, eu iria estou aqui, agir. nós estamos aqui a falar sobre isto, mas eu não estou a dizer que se me tirassem as minhas Sim, roupas, ou a comida, ou a minha casa, eu ia ficar tudo bem, senhor, aleluia. Obviamente que não, não não, é? mas é uma autoavaliação que todos nós Claro, deveríamos fazer para também percebermos onde é que nós estamos na vida e onde é que nós estamos neste mundo. claro, E perceber realmente aquilo que é importante para nós e o que é que não é importante para nós, mesmo até quem nem é cristão. sim, Uh, Acho que é uma boa é um autoavaliação, bom um bom, exercício. exatamente, um exercício para perceber o que é Yeah. importante para cada um. Um, e eu acho que as duas últimas categorias que eu tenho aqui, um, nós já falámos um bocadinho sobre a parte das temporadas em que às vezes nos encontramos, que pode ser uma temporada de espera, uma temporada de confiança, uma temporada de agir, ou seja, confiar em Deus e que tudo acontece a favor daqueles que confiam e que amam a Deus, ou seja, nós podemos estar numa altura da vida em que achamos que estamos à espera. Um, e eu sinto um bocadinho isto nesta altura que é eu, eu não trabalho há algum tempo, já quase há meio ano. No entanto, eu tenho a minha casa, eu tenho as minhas coisas, eu tenho comida na mesa, água, luz, tudo o que eu preciso eu tenho. Em minha casa só trabalha uma pessoa. No entanto, eu acredito e tenho vindo a ver que Deus tem estado a trabalhar em mim nesta altura, um, para que eu consiga um, estar mais saudável a nível mental, saudável a nível da minha relação, neste caso com o Filipe, na minha relação com os meus pais. E obviamente que eu não estou a dizer, não, eu tenho tudo o que eu quero e Deus dá-me dinheiro, mas Deus provê tudo aquilo que eu preciso e que nós precisamos está, está, a, está a acontecer. Vem, eu não tinha, só aqui para dar assim um pequeno contexto, nós tínhamos a nossa casa, sim, nós tínhamos o espaço, mas uh, cama, sofá, sei lá, tudo, mesa, havia muita coisa que nós não tínhamos e que nós estávamos à espera de conseguir ter dinheiro para isso. No entanto, sem pedir, Deus, Deus proveu, ou seja, Deus arranjou pessoas que nos disseram: ai, vocês não têm, olha, mas então deixa-me ajudar. E não foi uma questão de eu pedir, porque eu tenho a noção que se calhar se eu pedisse, essas pessoas nos iam ajudar. No entanto, a providência de Deus nem sempre vem com o eu preciso, deixa-me tentar arranjar. Muitas vezes Deus faz com que essas pessoas venham até nós e nos mostrem um, que Deus está lá quando nós precisamos. Um, e é isto, às vezes nós temos temporadas em que temos que estar à espera, temporadas em que temos que estar a confiar em Deus a nível financeiro, a confiar em Deus a nível de saúde. Há muita gente a passar por, se calhar, alturas e por doenças muito complicadas. Um, no entanto, milagres existem, impossíveis existem, e eu acredito muito que um, existem alturas da vida em que nós temos que realmente pôr a nossa confiança no único Deus. Um, pôr, pôr Deus no seu lugar e dizer: Ok, tu és Deus, eu preciso disto. A minha mãe está doente, a minha avó precisa de, sei lá, de um transplante. Eu estou aqui a dizer coisas que uh, Sim, mas são problemas muitas vezes. reais, há pessoas a lidarem Exatamente, com isso, não é? exatamente. E não acontece só aos outros, acontece a todos nós. E pôr Deus no seu lugar e dizer: Tu és Deus. Até pode ser que essa oração possa não ser respondida e o plano de Deus ser diferente do nosso plano. No entanto, confiar em Deus porque esse é o lugar dele. E eu tenho aqui uma passagem que é Romanos 8:28 que diz: Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. E é muito isto. Deus age para em todas as coisas para o nosso bem. No entanto, agir para o nosso bem nem sempre é a nossa vontade. Yeah.
E eu acho que isso é Ah, muito importante. amém. Yeah. Eu tenho mais Ahm, 2 pontos. Eu não quais são sei os pontos que tens? Eu só tenho mais tenho um. Não sei se este se ok, encaixou muito no que tu eu tens acho que não. aí. Não. Mas é bom termos assim um bocado mais de experiências diferentes. E agora aqui, vamos tocar num ponto muito interessante. Já sei o que é que Eu vem aí. deixei yeah, mas eu deixei não é mentira para ninguém, toda a gente, e quem me conhece sabe que aqui há uns anos atrás eu saía muito à noite e ficava bêbada a maior parte das vezes. Um, é uma coisa que me envergonha hoje e uma das coisas que eu deixei de fazer não é o ir a festas, porque festas com família, festa com amigos e ir ao café e tudo, eu continuo a ir, mas eu não deixei de beber completamente álcool, porque eu gosto, por exemplo, de estar a comer ao jantar e estar a beber um bom vinho com essa comida. Eu gosto de um cocktail daqui e ali, mas eu deixei de beber. Imagina, eu comecei a ganhar um autocontrolo que eu sei, ok, eu bebo, por exemplo, 3 cervejas e está bom, não vou beber mais. A intenção e não propriamente a ação. Exatamente. Porque imagina, não é. Há muita gente que não gosta de álcool e aí torna a questão muito mais fácil. Mas eu adoro cocktails, eu adoro mojitos, eu adoro caipirinhas, eu adoro martini com guaraná. Eu gosto muito, mas sei que não posso abusar dessas bebidas porque vou perder o controle em mim e vou deixar de me focar naquilo que realmente são as coisas importantes. E eu li Yeah. uma vez, foi. Onde é que está? Foi Efésios 5, versículo 18, que diz o seguinte: e não vos embriagueis com o vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Conclusão, eu acho que aquilo que eu procurava no álcool, aquela felicidade, aquele relaxe, aquele do género, nada mais importa neste mundo a não ser este momento, que era a sensação que eu procurava quando abusava na vida alcoólica, era isto. E quando enchemos o nosso espírito do Espírito Santo, deixamos de precisar de recorrer a outros meios. Eu estou a falar no álcool, mas eu sei que há muita gente que é em relação à droga, ou em relação, por exemplo, a fumar erva, ou o que seja. E imagina, O- há vários vícios, né? O Exatamente. vício não tem que ser só o álcool, tens drogas, tens açúcar. O açúcar é um vício que nem toda a gente fala, mas é um vício Exatamente. muito grande. Açúcar, a comida, mas pronto, isso também já estamos a ir um bocadinho Eu, para eu, os vários eu nunca pecados. considerei também que fosse completamente viciada, eu nunca considerei que fosse alcoólica, mas eu sabia que quando ia para festas que era isso que eu queria, que era o relaxe e a Uhum. descontração e tudo. E eu aprendi Era isso que a estar procuravas. numa festa, a divertir-me muito com os meus amigos e a não precisar de ficar bêbada para desfrutar de tais emoções. E Sim, isto opá, trouxe. eu sou uma dessas pessoas que não gosta de álcool, ok? E se alguém me oferece alguma coisa, eu digo sempre, mas é doce. É Sim, doce, em minha sabe a casa álcool. tu bebeste. Em minha casa tu bebeste gin e gostaste. Porque era com o gin, Porque aquele o pink. Yeah, era docinho e a coisa yeah. vai. Mas lá está, eu não procuro, ah, porque é isso, não é a ação, é a intenção. Exato. Porque vícios existem e são dos mais variados. Compras, comida, açúcar, álcool, drogas, cigarros. Nós, esses vícios existem porque existe uma necessidade. Yeah. Ou seja, se eu não tivesse a necessidade de me sentir bem enquanto estou a beber, por exemplo, se calhar eu não bebia. Mas é Uhum. como tudo, nós também, ah, ao viver, estamos sempre. Ai, como é que eu. Ou seja, A tu. aprender? Não, não, ou seja, enquanto tu vives, estás sempre ah, sujeito a isto. Estamos sempre sujeitos a esse tipo de. A esse tipo de. Sim, de ah, tentações. exatamente, exatamente, senão Yeah. tínhamos morrido, né? Eu acho que qualquer. Tipo, estar vivo é estar sujeito a qualquer tipo desse tipo de tentações, mas ah, com Deus, lá está, e aí já retornamos quase ao início da nossa conversa, que é com Deus, e estando Deus presente na nossa vida, nós conseguimos detectar quais ações é que têm Sim. más intenções. Yeah. Não, é verdade. Mas é isso. Tu tinhas outro ponto, não tinhas?
tenho o último ponto, que eu acho que sinceramente é um ponto em que nós depois poderíamos fazer toda uma outra Se calhar é o conversa, mesmo porque que o meu. é um ponto bastante importante, que é o jugo desigual. É estar numa relação em que. Ok, eu posso explicar um bocadinho mais isto. Isto tem a ver com a parte de família, amigos e relações interpessoais, que é. E no meu caso, foi uma coisa que eu mudei muito no início de eu me ter convertido, que foi o jugo desigual. O que é o jugo desigual? É estar com alguém que não tem as mesmas intenções que nós. Isto foi muito importante, porque na altura em que eu me converti, eu estava solteira. Eu não estava a namorar com ninguém, eu não estava com ninguém. ahm, e eu lembro-me que o sentimento que eu tinha com certas pessoas, eu achava estranho de. Porque eu tinha os meus mentores e tenho os meus mentores, e eles diziam-me sempre: não estejas com alguém que não tem as mesmas intenções e o mesmo propósito. E eu achava muito estranho de porque é que eu sentia, porque é que eu me sentia tão bem com certas pessoas, mas eu não podia estar com elas. Eu não podia, ok? Deus não diz que nós não podemos. Mas o facto é que essas pessoas que na altura que eu me sentia bem com, sejam elas amigos, namorados, família, seja o que for, ah, eu dava espaço que não era delas, porque eram pessoas que não tinham os mesmos propósitos que eu, que não tinham as mesmas intenções, nem o mesmo caminho que o meu. Um, e isso torna a vida com Cristo muito mais, eu não quero dizer complicada, mas muito mais difícil, porque se nós estamos num caminho e existem distrações, quantas mais distrações existem, mais difícil é focar na meta. Porque se nós estamos sempre a olhar para. Há uma coisa muito engraçada no atletismo. Eu fazia atletismo de competição. E na velocidade, que é basicamente 60, 100 metros, mais ou menos, que é sempre linha reta. O meu treinador dizia muitas vezes: não olhes para o lado. Se estás a chegar à meta e se estás a olhar para o lado, automaticamente vais perder tempo. E na velocidade, segundos são minutos. Segundos é muito tempo. Milésimas de segundo é muito tempo. Um, e eu lembro-me perfeitamente que ele me dizia: não olhes para o lado, se estás a chegar, não te preocupes com as pessoas do lado, olha para a frente, estás a perder tempo. E é muito isto. O jogo desigual é para que é que eu vou estar, no caso, a namorar com pessoas que não têm a mesma meta que eu. Eu vou estar a olhar para o lado, eu vou estar a perder tempo e vou-me estar a desviar do meu propósito e do meu objetivo. Porque o meu objetivo era ter alguém com os mesmos propósitos, com as mesmas intenções, porque, no fundo, ah, eu quero ter a minha família de uma certa maneira, eu quero educar os meus filhos de uma certa maneira, eu quero ir à igreja todos os domingos, eu quero servir na igreja, eu quero que a minha vida seja servir a Deus. E se eu estiver com uma pessoa que não é o mesmo objetivo dela, eu não estou a dizer que nós não podemos ter amigos que não sejam cristãos, claro que sim. No entanto, o meu círculo mais próximo são pessoas que têm os mesmos objetivos que eu. Obviamente que eu tenho amigos que não são cristãos, eu tenho amigos que não são casados e que têm relações extraconjugais, eu tenho amigos que tudo aquilo que a Bíblia diz para não fazer, eu tenho amigos que fazem muitas dessas coisas, eu tenho amigos que vão para festas e ficam bêbados e ok, tudo bem. No entanto, o meu círculo mais próximo, as pessoas em quem eu confio, em quem eu digo, olha, aconteceu isto, as minhas relações mais íntimas, são pessoas que têm o mesmo objetivo que eu. Eu acho que isso é muito importante porque é a tal questão que diz-me as 5 pessoas mais próximas de ti e eu digo-te quem tu és. E É obviamente isso. lá está, nós temos que amar todos porque todos são filhos de Deus, mas não quer dizer que vamos ouvir o que todos dizem e vamos considerar o que todos dizem. Por isso sim, Exatamente. lá está, é questão de criar um bocadinho de barreiras, para também proteger a nossa Sim, saúde sim. mental. Em 2 de Coríntios diz exatamente isso, que é: não se ponham em julgo desigual com descrentes, pois o que têm em comum a justiça e a maldade.
ou que comunhão pode ter a luz com as trevas. Porque eu acho isto, há um comentário muito interessante que eu ouvi uma vez que foi ahm, Deus não é, ah, ou seja, Deus não é a presença de luz, é a ausência, ou seja, não ter Deus é a ausência da luz, ou seja, a escuridão é a ausência da luz. Portanto, a escuridão é a ausência de Deus, não é o facto de ele não existir, é simplesmente se ele está presente ou não. E é isto, ahm, se nós temos um objetivo na nossa vida, seja ele qual for, por exemplo, se o meu objetivo for ser rica, eu vou passar a minha vida, eu vou fazer tudo para ter esse objetivo. Portanto, se o meu objetivo for ser rica, eu vou querer estar com pessoas que já o são para saber como chegar lá. E Amém. neste momento, como o meu objetivo é ter uma vida intencional com Cristo, o meu Yeah. círculo mais próximo tem obrigatoriamente que ser com pessoas que têm este mesmo objetivo também. Porque como é que eu vou aprender? Como é que eu vou saber como é que isso se faz? Eu não me rodeio com pessoas em que, não estou a dizer que têm obrigatoriamente que ter esse tipo de vida, mas que a intenção seja a mesma. Que as ações ah, sejam representativas desse mesmo querer, desse mesmo objetivo, não é? Yeah. Eu acho que no fundo é isto. Eu acho que no fundo, pronto, esta nossa conversa de o que é que mudou tem a ver com isto, tem a ver com qual é a nossa intenção. A partir do momento em que a nossa intenção passou a ser eu acredito em Cristo, eu acredito em Deus e a minha vida significa nada a não ser que seja com Deus, as nossas ações vão obrigatoriamente mudar. Se não mudarem, e também diz isto na Bíblia, se não mudarem, quer dizer que a nossa intenção não é certa, porque o que são palavras se não forem seguidas com ações. Exatamente. E é aquela questão, uma fé sem ações é uma fé vazia. Porque tudo, Exatamente. o nosso interior vai sempre ser refletido no exterior. Um, eu acho que nós temos que ter muito cuidado também com o exterior, porque é o que as pessoas primeiramente veem, por isso a percepção delas e a primeira ideia delas de nós vai ser o nosso exterior, aquilo que nós estamos a fazer, aquilo que nós estamos a mostrar, o que nós Sim, somos. sim. E, porque quando as pessoas nos veem a primeira vez, é sempre a primeira vez. Elas ainda não tiveram conversas connosco, elas ainda não viram aquilo que nós somos por dentro. A primeira Por impressão isso é é, sempre muito por importante. isso é que as nossas ações e aquilo que nós somos e aquilo que nós fazemos é muito importante, porque é a primeira percepção que as pessoas têm de nós e elas vão logo ver, E muitas ok, vale a vezes nós pena. temos que. E sim, e muitas vezes nós temos que ter a noção de que nós podemos ser a primeira vez que alguém tem contacto com Deus. Nós podemos ser a Exatamente. primeira vez que alguém sabe quem é Deus. Ahm, e se nós não mostrarmos essa luz que Deus nos dá ao outro, nós vamos estar não é a pecar, eu não quero dizer vamos estar a pecar, mas ah, se a nossa Não primeira vamos estar a impressão de mostrar, alguém é isso, yeah, é não vamos isso, estar a ser fiéis àquilo que nós é acreditamos. isso, não vamos. Mas o último ponto eu tinha era a modéstia, mas eu acho que podemos fazer todo um episódio só, Eu acho que só sim, sobre eu o também, que é ser eu por acaso modesto. estava a pensar, eu por acaso estava a pensar exatamente nisso. Tive um pedido foi uma amiga minha que estava a ver o nosso podcast e ela disse que gostou muito e que me deixou muito feliz. E ela pediu para Obrigada, nós amiga da Tim. falarmos, ela pediu para nós falarmos do papel da mulher na sociedade e na vida numa perspectiva cristã. Por isso também será outro tema que nós vamos abordar no futuro. Mas nós já temos Yeah. bastantes temas que não só são pedidos, como nós achamos que são pertinentes. Eu ando a ler o meu Nós também dicionário. nós falamos no último episódio que poderíamos responder a perguntas e nós tivemos uma pergunta. Qual foi sobre as aplicações que nós falamos? A Joana falou na Sim. aplicação que compara traduções, que é o My Bible, certo? É assim, ela não só compara. É isto, ok. Isto não é patrocinado, mas isto é assim, Poderia. é a melhor aplicação que eu alguma vez encontrei sobre a Bíblia. Isto porque eu achava muito complicado ler a Bíblia. Para mim era muito complicado não só ler, mas entender a Bíblia. Porque, e eu sendo uma pessoa que aprende a nível visual,
para mim era muito complicado ler um, um capítulo inteiro e tirar dali informação. E o que é que esta aplicação da My Bible faz? Nós podemos ter várias versões da Bíblia abertas, também com várias versões de comentários. Ou seja, a cada E esta? versículo, exatamente, é exatamente essa. A cada versículo tem um comentário sobre, e eu posso vos mostrar, por exemplo, aqui, porque eu tenho a My Bible aberta. Aqui das coisas que estava a falar, ou seja, eu agora vou ter que, se calhar, baixar um bocadinho o microfone. Ok, portanto, de um lado eu tenho a minha Bíblia aberta, que é este lado aqui, e do outro eu tenho os comentários. E o que é que isto faz? Isto dá um bocadinho a ideia de qual é a intenção que foi qual é a intenção por trás de O cada coisa que contexto. foi escrita, o contexto, porque lá está, como estávamos a dizer, a parte dos cobradores de impostos, porque isso era uma coisa, mas porquê é que isto era mau? E muitas vezes eu leio um versículo que eu não percebo, mas eu vou ao comentário e o comentário acaba por me desconstruir o versículo e de dar-me um contexto sobre o porquê daquilo estar a ser dito e como é que está a ser dito. E foi muito mais fácil compreender a Bíblia através um, desta aplicação. Outra coisa que eu achei bastante útil e que eu descobri esta última semana foi o The Bible Project, acho eu, no YouTube. Sim. Eles têm a versão Eles têm. portuguesa, em português do Brasil, mas Ok. opá, é melhor que nada. Opa, eu vejo o em inglês, mas Eles têm uma eles aplicação. Eles têm uma têm. aplicação muito fixe. Têm. Que é esta. Também a tenho. E quando vocês Olha, isso eu abrem a não sabia. aplicação, tem estudos bíblicos, tem a Bíblia, mas eu acho que aqui a aplicação é só em inglês, não tem a versão portuguesa. Ok. Mas tem a Bíblia, tem montes de devoções, de estudos bíblicos, de vídeos que nos ajudam a entender. Porque se Sim, vocês tem procurarem no devocionais YouTube, assim. sim, Bible Project, e até podem pôr Bible Project português. Eu E gosto muito do YouTube porque eles têm os vídeos a explicar e têm os é vídeos de todos os livros e fazem assim uma espécie de resumo sobre a Bíblia. conclusão. E eu acho isso super interessante, super, super interessante. Tem montes de cenas. Eu agora estava aqui, estava a ver o quê? Por Mas acaso tem, eu por não exemplo. sabia que Sim, existia. vocês, opá, pesquisem, façam o download da app, é muito fixe. E outra aplicação que eu recomendo é a Bíblia, mas E a o versão Version. YouVersion. Sim, que é esta. O nome aparece sempre em inglês, Yeah. mas dá para vocês fazerem o setup em português. Conclusão, vão ter os livros da Bíblia em português. E se vocês permitirem que eles vos enviem aplicações, todos os dias envia o versículo do dia e Notificações. depois tem. Sim, notificações. Todos os dias vos envia o versículo do dia e uma explicação sobre esse versículo. E uma coisa muito interessante é que o Novo Testamento tem versão áudio. Isto, eu ando Sim, a contar isto a tem, toda a gente. tem. Por isso Nós vocês podemos podem só ouvir a pôr, Bíblia. tipo, malta, não há desculpa. Não há desculpa. Não Não há há desculpa. desculpa para não Não há. conhecer a Bíblia. Não, mas por acaso isso é muito interessante porque, por exemplo, eh, para pessoas que são disléxicas, para pessoas que têm um bocadinho mais dificuldade em ler, para que não gostem de ler, há pessoas que não gostam de ler, dá Ou às para vezes estamos só ouvir. ocupados. Às vezes estamos só E tipo ocupados com a vida, não é? No Spotify tem a Bíblia completa em um ano, e eu acho que existe em português, ahm, em que nós literalmente todos os dias podemos ouvir um excerto da Bíblia, e dá para ouvir dá para literalmente ouvir a Bíblia num ano ou então até menos, se quiserem ouvir mais do que um capítulo por dia, mas o Spotify tem essa possibilidade, portanto também dá para ouvirem a Bíblia por aí. Agora que falaste nisso, eu lembrei-me que há um padre da igreja, ele é americano, e ele tem, mas tem que ser, isto é em inglês, por isso vocês têm que perceber inglês. Mas ele tem um podcast que é basicamente The Bible in a Year, que é este aqui. É Ele é bem isso, famoso no YouTube, por isso, não conheço. se calhar já. Não, mas depois tu não vês muito coisas da Igreja Católica. Mas ele, Isso é porque todo um ele outro é um tema padre, para outro dia. mas ele é um padre católico e ele faz isto. Também tem o catecismo em um ano. O catecismo eu não ouvi, mas por acaso tinha interesse. Porque eu nunca li o catecismo da Igreja Católica todo, por isso.
Eu não Mas sei o que isso é. isto é o que tu supostamente deverias aprender na catequese. Há um catecismo, que Ah, é o livro que tu devias sabes que aprender nos. a minha catequese foi, tipo, imagina, eu não sei se foi por isso que eu, mas eu durante muito tempo eu ia à catequese e eu não fazia a menor ideia o que é que eu lá estava a fazer. Para tu Yeah. veres, houve uma vez que a minha catequista dava assim: ai, vocês têm todos ser como a Mafalda, porque a Mafalda está ali cheia de atenção. A Mafalda estava a dormir. A Mafalda dormiu a catequese toda assim. E a professora estava: mas vocês têm que ser como a Mafalda. Eu olhei para a Mafalda a dormir e eu assim: o que é que eu estou aqui a Então, fazer? caladinhos é que é bom. É isso, eu não tinha muita, sinceramente eu não, eu ia à catequese, eu conheci Deus, lá está, há pouco tempo, porque a maneira como foi introduzida foi uma maneira que não me cativou, e Yeah. acabei por mudar um bocadinho a parte da religião. Nós Mas lá estamos está, a aqui religião é para feita por mudar homens, isso. mas Deus é igual em todas, portanto não há problema. Sim, vamos então concluir e deixar também aqui a nossa disponibilidade para mais perguntas. Se alguém tiver mais perguntas, tanto no Instagram como no YouTube, nos comentários, podem deixar e nós iremos ou responder pelos comentários ou então respondemos no próximo episódio, mas estamos sempre aqui para as vossas dúvidas, as vossas questões. E se calhar também, se tiverem algum tema que queiram ver discutido aqui, teremos todo o gosto em partilhar convosco. Mas então, para acabar, vamos só fazer aqui a nossa oração. Já se nota a edição aqui no podcast, nós acabarmos então em oração, portanto, vou pedir aqui à Pi para terminar aqui o nosso podcast com a oração. Ok, vamos então orar. Senhor Deus e Pai, obrigada por mais um dia. Eu oro para que a semana que se segue de quem nos está a ver possa ser cheia da tua paz e da tua luz, Pai. Que a tua sabedoria nos possa guiar e que os nossos corações possam ser cheios de gratidão. Que possamos enfrentar cada dia com coragem, celebrando cada conquista com humildade e que o teu amor e compaixão possam crescer em nós a cada dia que passa. Que a paz de Deus esteja convosco e ilumine os vossos dias e que possam ver o Deus através de cada pessoa que os rodeia. Senhor, tudo te pedimos e tudo te agradecemos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, porque teu é o reino, ontem, hoje e para todo sempre. Amém. Até ao próximo episódio e tenham uma boa semana. Uma boa semana.